Academia Star Trek apresenta... Como a nave Stargazer voltou para a Federação. Star Trek, a nova geração. Episódio 8, temporada 1. The Battle. Título original, A Batalha. Título, tradução literal. Beleza. Foi exibido pela primeira vez, então, no dia 14 de novembro de 1987, 45 minutos. A direção é de Rob Bauman. E o roteiro vem Gene Roddenberry, que é o criador da série, Herbert Wright e Larry Forrester. Reencontro com a nave Stargazer. O Picard, antes de ir para a Enterprise, ele comandava a Stargazer. Os Ferengues fizeram um péssimo negócio aqui, e o que é raro, porque Ferengue é clássico. Você conhece os Ferengues como sendo os maiores comerciantes, negociadores, mercantilistas do espaço. E os Ferengues já conheciam o Capitão Picard, pelo menos alguns deles. Então, ó, segundo contato com os Ferengues. Esse é o segundo contato que a gente tem na série com os Ferengues, beleza? Claro, tem aqui sempre o nosso merchanzinho que agora a gente está começando a fazer. Então, por que não divulgar aqui um phaser de brinquedo que faz barulhinho e acende a luz? É isso mesmo. Nesse QR Code, você vai entrar no link da Amazon. Entrando nesse link, você já cai direto no link desse phaser aí. Tudo, fique tranquilo que ele não tem a opção de matar nem tontear. Ele é só mesmo de iluminar lá. Não vai causar nenhum problema. Ele precisa de 2 pilhas ainda, tá? The Battle. Olha o que temos aqui. A Enterprise tá passeando ali pelo sistema Sandy Sabu. E lá ele encontra uma nave Ferengue. Só que a nave Ferengue ela não se manifesta. Eles encontram a nave Ferengue. Eles tentam dar sinal pra eles, falar, meu, e aí? Manda sinal aí, fala, manda resposta, o que você tá fazendo aí? Né? Vocês estão querendo atirar, não estão? Vocês vão passear, não vão? Qual que é o ambiente? E ninguém dá sinal de vida, ninguém fala nada, né? Todo mundo fica sem entender nada. E nesse período, enquanto eles estão tentando falar com essa nave, o Picard apresenta dores de cabeça que vem apresentando há algum tempo, logo depois ali que essa nave ficou ali e eles não têm contato. E ele não sabe direito por que essa dor de cabeça está acontecendo. Ele vai falar com a Dra. Crusher, a Dra. Crusher pede para que ele descanse um pouco, mas ela já avisa que dores de cabeça naquela época, na época do Star Trek, que é no futuro 2300, são muito raros, porque o cérebro humano já foi mapeado completamente, e aí não tem o porquê ter dor de cabeça. É raro mesmo ter dor de cabeça, então eles têm que analisar, fazer ressonância, encontrar, porque dor de cabeça é um problema que teoricamente já foi solucionado lá no futuro. Beleza, ou será, né? Vamos ver. É sempre bom, né? Vamos acabar com esses analgésicos, painkillers. Vamos conhecer aqui os Ferengues que aparecem. Os Ferengues que aparecem na nossa história de hoje. Os Ferengues são esses, ó. Tem aqui, ó. Temos aí, no meio, temos o Damon Bock. Ele foi interpretado pelo Frank Concertino. E depois teve ali o primeiro oficial, é o Kazago, que foi interpretado pelo Douglas Warhead. E teve ali também o auxiliar, o Rata, interpretado pelo Robert Towers. Fizeram a chamada de vídeo, e lá nessa chamada de vídeo eles conseguiram falar com os Ferengues. E os Ferengues então falaram com o comandante Damon Bock, né? E o comandante, então, o comandante da nave é o Damon Bock, o Damon é como se fosse capitão. O Bock conhece o Capitão Picard, mas ele conhece o Capitão Picard, que ele sabe da história, que tem uma história muito importante aí, uma história de guerra, em que o Capitão Picard é muito conhecido, né? É conhecido tanto do lado Ferengue quanto do lado dos humanos. Os Ferengues vão lá, encontram a Diana Troy, e a gente sabe que os Ferengues, eles não entendem muito bem esse lance de mulheres andarem vestidas, né? Mulheres não usam roupas lá em Ferenginar, né? Por isso os Ferengues acharam estranho quando viram a Diana Troy ali. Pô, que é isso? O povo aqui, as mulheres com roupa, como assim? Né? Eles acham meio estranho isso. Você começa a saber mais sobre a cultura Ferengue, mais na série Deep Space Nine, tá? Porque ali eles aparecem praticamente todos os dias, né? Agora, aqui eles estão falando apenas, estão só abrindo, essa segunda vez que os Ferengues aparecem, então eles trazem essas culturas, informações culturais aos poucos. A nave Stargazer, ela tem uma identificação NCC 2893. Essa nave estava em posse dos Ferengues, né? Os Ferengues já tinham encontrado essa nave, estava à deriva. A nave dos Ferengues estava já ali, perto da Enterprise. E a nave
Stargazer estava chegando. É uma nave do modelo Constellation. Beleza. Eles então deixam chegar e o Damon Bock resolve devolver a nave Constellation para a Federação. Aí isso que é curioso, porque é o seguinte, ele faz isso sem pedir um Latinum, nenhuma moeda de nada. Ele faz isso de graça. Assim, ó, não, vocês podem levar. Eu sei que é de vocês mesmo, pode levar. Os outros integrantes da tripulação Ferengi não entendeu direito. Falaram, meu, como assim, meu? Você não vai cobrar nada do povo? Isso tá meio esquisito. Mas deixaram, porque ele é o Damon. Damon em Ferengi, como a gente disse, ele é capitão. Então ele comandante da nave. Beleza? Então aqui você pode ver nessa imagem, na parte superior ali, em cima da Enterprise, tá a nave Ferengi. E na parte de baixo, já no raio trator, tá a nave Stargazer. Essa nave Stargazer, a gente vai falar um pouco mais sobre ela agora. O que acontece? Picard e Stargazer. Stargazer, então, é o modelo é do modelo Constellation. Foi a nave em que o Picard era capitão antes de ir para a Enterprise. É fundamental na batalha Maxia Zeta. Essa batalha é interessante, porque essa batalha ela teve essa seguinte característica. Teve um momento lá, enquanto eles estavam viajando em Dobra 2, ali pequeno, tranquilo, andando de boa, né? Uma nave não identificada se aproxima, né? Mas ele não responde aos pedidos de identificação que o Picard e a tripulação fizeram para eles. E simplesmente eles começaram a atacar a Stargazer. E o Picard resolveu fazer uma manobra genial e se defendeu destruindo a nave que não tinha registro e ninguém sabia de mais nada, só sabia que isso ocorreu e depois foi relatado nos registros dos diários e tudo mais e ficou conhecido também aí como a manobra Picard. Então nós vamos falar da manobra Picard em breve. Os Ferengis então acharam a Stargazer e vão devolver sem pedir nada em troca. E aí vem um monte de interrogação. Será possível isso? O Ferengi não pedindo nada em troca é esquisito. Os Ferengis fazer um negócio desse, devolver uma nave e sem pedir nada em troca, tá muito estranho esse negócio. Mas vamos ver o que acontece. Manobra Picard. Vamos explicar o que é essa manobra Picard. Manobra Picard basicamente é o seguinte. Ele viu uma nave que não era identificada, beleza? A nave se aproximou. Aí começou a atacar, ele viu que não podia, não teve contato, não teve resposta ao pedido de identificação e começou a atacar. Nessa, a própria Stargazer vai mais pra frente rapidamente, usando dobra máxima, usando pequenos espaços. Então ele meio que vai pra cima da nave, cola na proa da nave, proa então é a frente da nave, ele cola na proa da nave que ele tá atacando e dispara o máximo que ele podia disparar ali. E enquanto ele tá disparando, ele usa de novo uma dobra máxima ali e fica de lado, e fica na lateral da nave. Como ele usou dobra máxima depois de um ataque, e em seguida ele sai e usa dobra máxima de novo, ele simplesmente faz com que os sistemas da nave inimiga se confunda e veja duas naves idênticas. E ele tá vendo um na frente, ele acaba atirando no da frente, mas tá atirando no errado. E aí dá tempo do capitão da Stargazer, no caso o Picard, atacar na lateral e destruir a nave inimiga. Esse é a manobra Picard. Veja, ele usa a dobra máxima em um pequeno espaço ali para que ele possa chegar e ficar na frente, depois ficar de lado e fazer com que haja uma ilusão de ótica aparecendo em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que é risco ainda, claro que existe um risco, porque acaba sendo 50% de chance, mas o risco é menor porque como ele fica de frente para a nave e atira, e depois ele usa a dobra máxima e fica de lado, aquela sombra da primeira parte, antes dele sair, fica ali onde estava na frente, e acaba que a nave que estava sendo atacada acaba atirando direto nele. Né? Onde? Na sombra, não na verdadeira. Entende? E aí é interessante. Essa manobra interessante foi chamada então de manobra Picard. Essa manobra está registrada nos livros da Academia Star Trek. E como a gente está falando aqui para a Academia Star Trek, é coisa que você tem que saber. E estamos aqui ensinando a galera da Academia Star Trek. Beleza, muito bem, segue o jogo. Vamos lá, de volta à ponte da Stargazer. Olha só a cara de preocupação que o nosso amigo Picard está. Ele está meio preocupado aqui, tá? O que acontece? A chegada da Stargazer trouxe memórias antigas de batalha. Né? Normal isso, normal. O Picard foi visitar seu antigo aposento lá na Stargazer. Né? Quando chegou lá, ele viu uma caixa com seus pertences antigos. Começou, né, a admirar, a lembrar, a rememorizar. Só que ele não notou que entre os pertences havia uma esfera que era controlada pelos Ferengis. Essa esfera
ela emitia alguma coisa, é um dispositivo, né, que colocava memórias, né, permitia gerar confusão mental para quem estava perto. E as dores de cabeça dele só aumentaram. Beleza, olha só o que acontece. Picard sendo controlado. Dentro da nave Ferengi, lá estava o Damon Bock. O Bock estava com uma bola, uma esfera vermelha ali, sabendo de tudo o que estava acontecendo perto da outra esfera e controlando, colocando informações na cabeça de quem estava perto da outra esfera. Que no caso era especificamente o Capitão Picard, beleza? O Data, certo? Comandante Data aqui, que é o androide do negócio, é o androide da nave. Ele tá na Stargazer também e tá analisando aqui, o que ele tá analisando ali é o diário de bordo da Stargazer, né? E ali ele vê as entradas, os registros do diário de bordo. O curioso é o seguinte, que ele identificou o seguinte, ele viu que tem uma versão diferente da história que o Picard contou sobre aquela batalha Maxia Zeta. Olha que curioso, ele viu lá que na história que está registrada no banco de dados da Stargazer, tá mostrando que o Picard teria se confundido e atacado uma nave que tinha pedido rendição, ou seja, uma nave rendida. E isso, se isso fosse verdade, então o Picard teria descumprido uma lei magma, né? Não dá para você atacar uma nave rendida, certo? Então, isso aí, só que detalhe, além disso ele encontra uma confissão em áudio do próprio Capitão Picard. Isso aí é loucura, cara. Isso é loucura. Não é possível. Aí você começa a ver, nós estamos falando do episódio de 1987, beleza? Né? Falando sobre os problemas de você pegar uma voz da mesma pessoa e dizer que foi ela que falou. E aí o pessoal usar isso como verdade absoluta. É o que a gente vê hoje de problema, né? Com a realidade virtual. Hoje a realidade virtual, a IA tá colocando a voz em qualquer pessoa. Antes o problema era só o áudio, né? Houve um tempo em que a gente não acreditava se não tivesse uma foto. Agora, depois da foto, que a foto começou a ser adulterada, a turma não acreditava mais se não tivesse um vídeo. Agora que o vídeo tá podendo ser adulterado, a turma não acredita mais se não tiver o vídeo e o áudio, né? Mas agora tudo agora você não consegue acreditar mais em nada. Mas você tem que haver mecanismos para poder se prevenir, para que a gente consiga identificar quando uma máquina está adulterando, quando uma informação é adulterada, quando não é verdadeira, né? Tem que ter uma forma de identificar. E o que acontece aqui, por exemplo, né, nesse episódio, eles encontraram então um registro com a voz do Picard fazendo uma confissão de que ele se confundiu, sendo que o Picard mesmo já tinha falado que não era isso. Entende? Só que com essa confissão e com os registros que estão dentro do banco de dados da nave que ele comandava, fica muito difícil dele se safar dessa, porque nessa época eles iriam acabar acreditando, entendeu? Então, eles estão tentando entender o que está acontecendo, mas foi muito louco. Nessa aí, a doutora Crusher vai lá para os aposentos do Picard, conversa com ele, o Picard está com uma dor de cabeça que não acaba mais, tá um negócio tenso. Ela vai fazer exame, pede para fazer uma ressonância, faz uma ressonância para averiguar o que está acontecendo. O Picard então dorme, porque ele toma os remédios que a doutora Crusher levou, e nessa de dormir, bicho, enquanto ele tá lá dormindo, como ele tá dormindo e do lado dele tem a caixa dos pertences dele, e dentro da caixa tem aquele dispositivo de elemental dos Ferengues, ele acaba recebendo aquilo que os Ferengues estão querendo incluir na cabeça dele, na memória. Começa a criar memórias que o Picard não tinha. Olha que doido, cara, né? Quando o Picard acorda, ele decide desatracar a Stargazer, que tá lá atracada no raio trator, fala, pode liberar isso aí e vamos deixar isso aí à deriva. Aí ele deixou lá a deriva, mas nessa ele sobe na Stargazer com a missão de ficar na Stargazer. Ou seja, ele tá meio que descontrolado, né? Ele tá meio que sendo comandado, né? Fora de si. Veja, aqui nós estamos vendo aqui bem a cena do momento em que ele vai ficar descontrolado. Na Stargazer, ele tá na Stargazer, mas tá sendo controlado. Quem tá aqui é o Damon Bock, certo? Quem tá aqui é o Damon Bock, que é o Ferengi. Ele tá colocando esse dispositivo na Stargazer agora, pra ele ficar ali, e ele diz o motivo, cara. Bock tá se vingando de Picard. Por quê? Já deve ter entendido o motivo. A gente falou sobre aquele caso, certo? Do Maxia Zeta, da batalha. Só que a nave que Picard destruiu, lá em Maxia Zeta, levava o único filho do Bock. E aí o Bock guardou isso como uma vingança e falou, vou atrás. Era a primeira missão do filho dele, né? E aí o Bock, fazia vários anos que isso tinha acontecido, o Bock nas suas negociações, ele encontra um negociador que estava vendendo
esse dispositivo que colocava memórias na cabeça das outras pessoas. Ele falou, pô, eu vou querer isso aí, esferas controladoras é que eu preciso. E fez disso como uma missão pessoal, uma vingança pessoal, né? Muito louco. Então ele agora tá usando essas esferas pra tentar causar a mesma dor lá no Picard, né? Pô, olha que doideira, cara. Olha que doideira, que roteiro muito louco, né, cara? Roteiro bem legal mesmo, bem bacana. E aí vem, ó, dá uma olhada nessa bola. É uma bola de controladora mental, de elo mental, certo? E o Wesley, olha o Wesley de novo. Wesley Crusher, o estagiário, o cara, o adolescente, o dedicado da nave, o cara que tá realmente querendo evoluir na nave. Ele descobre mais uma. É mais uma que ele descobre, né? Mais um passo que ele dá em direção ao sucesso dele dentro da nave. Beleza. O que ele descobre? Ele descobre o seguinte. Ele identificou ondas curtas saindo da nave Ferengi e que estavam na mesma frequência do padrão das ondas que a doutora Crusher identificou na hora que fez a ressonância no cérebro do Picard. Achou esquisito, falou, meu, é a mesma ressonância que teve aqui, tipo, como se tivesse os mesmos dados que estavam sendo enviados, transmitidos na nave Ferengi, estavam sendo recebidos e de alguma forma sendo processadas dentro do cérebro do Picard. Ao identificar isso, fala, meu, vamos ver o que está acontecendo, tem algum problema. Eles entraram, então, a turma lá da Enterprise entrou nos aposentos do Picard, na Enterprise, porque o Picard já estava na Stargazer, e lá dentro eles encontraram, então, uma outra esfera controladora. Nessa, o Riker, o comandante Riker, que agora está assumindo a nave, uma vez que o Capitão Picard está lá na Stargazer, o Riker chega e contata o Kazago, que é o primeiro oficial Ferengi, que a gente já comentou lá. Nesse ele mostra a esfera e fala, cara, você sabe o que é essa esfera aqui, bicho? O que é essa esfera aqui, cara? O que é isso aqui? Aí o Kazago ficou puto, falou, meu, como assim? Como assim? Como é que você tá com essa esfera aí? Essa esfera você não pode ter contato. Na verdade, essa esfera é proibida no mundo Ferengi, porque ela é uma esfera geradora de pensamento. É um dispositivo que gera pensamento. Imagina isso para uma raça como Ferengis, que são naturalmente negociadores. Como é que você pega uma esfera que você coloca uma ideia na cabeça do cara que você está negociando? Aí acabou, né? Você sempre vai ganhar as negociações. Isso não pode, por isso é proibido. É um produto proibido. Existe no mundo Ferengi, mas é proibido. Beleza, é um equipamento proibido, né? Beleza. Ao saber disso, o Riker avisa então o primeiro oficial. O primeiro oficial toma algumas providências lá dentro, e nessa, o Picard está completamente alucinado dentro da nave Stargazer. Ele está relembrando os últimos momentos que ele teve na Stargazer, porque teve uma treta, teve lá, eles estavam em batalha, e aí ele tá vendo, como se ele estivesse vendo toda a tripulação dele naquele momento. A esfera tá próxima do Picard lá na Stargazer, então ele tá sendo controlado pelo Bok lá. Pelo Bok não, né? Ele já... o Bok já deixou tudo programado, qual seria a programação da cabeça dele, já estava tudo lá. Então ele tá agora tendo que, ele só tá recebendo aquilo que já estava programado, que o Bok deixou, aquela esfera tá fazendo o trabalho dela. Ele pensa que a Enterprise é inimiga, e ao pensar que a Enterprise é inimiga, então ele já tá se preparando para o ataque. Ele já, né, ele tá sentindo que ele tá sob ataque, mas veja, a Enterprise está na frente da Stargazer, se liga. A Enterprise está na frente da Stargazer. O Picard já é conhecido pela manobra Picard, e ele tá na frente da Stargazer, tá achando que tá sob ataque. O que ele vai fazer? Ele vai tentar usar a manobra Picard de novo, entendeu? Se liga nisso. O Bok, ele foi destituído do cargo de Daemon, cara. Ou seja, ele não é mais o capitão da nave, né? Olha só o que aconteceu. Lembra? O Riker mostrou para o primeiro oficial lá, o Kazago, que o Bok estava usando essas esferas controladoras de mentes. E aí? E isso que era proibido para uso, né? Agora se liga o que acontece. O Bok, então, foi destituído do cargo de Daemon. E o motivo? Qual foi o motivo? Porque ele realizou vingança pessoal sem obter lucro. Porque em Ferengi, cara, você tem que ter lucro em tudo, até em vingança pessoal. Você fez uma vingança pessoal, não teve lucro, você vai ser punido. O comandante Data, que é um androide, repetindo, ele é um androide da nave, ele pensou rápido, bem rápido, porque ele já sacou, peraí, opa, sabendo que o Picard tá sem controle, ele tá sendo controlado por uma máquina com objetivos claros de destruir a Enterprise, então ele sabe que ele vai tentar realizar a manobra Picard, ele já sacou isso.
E como ele sabe disso, ele já conhece a história do Picard, já sabe a história da manobra Picard, Data já sabia como que a manobra acontecia. A gente já explicou aqui como que a manobra acontece, beleza? Então, o que que ele usou? O que que ele pensou? Vou usar o raio trator. Vamos usar o raio trator no máximo em cima da Stargazer. Pra ela, porque, veja, o Picard tinha pedido pra ele desatracar, então ele estava solto. Aí, nessa hora, o próprio Data falou, não, ele vai usar aquela manobra Picard, vai atacar a gente, depois vai ficar de lado pra gente não saber em qual atirar, então vamos já segurar ele. Segura ele com o raio trator e vamos ver o que que dá, né? A gente espera que dê certo. Assim ele não conseguiria fazer a manobra, porque ele estava seguro. Lembra, a manobra era usar a dobra máxima para ficar na frente da Enterprise, por exemplo, atirar na Enterprise e usar a dobra máxima para ficar de lado da Enterprise. E aí atirar de novo na Enterprise. Aí nessa você fazia confusão. Como o Data já sabia disso, ele usou o raio trator na Stargazer e impediu que o Picard se movimentasse. Então eles conseguiram, então, nesse momento, conversar com o Capitão Picard. Ao conversar então com o Capitão Picard, ele, apesar de atordoado, como ele não estava conseguindo fazer a manobra que ele queria fazer, ele começou a ouvir o que estava sendo falado, que era justamente a tripulação ali da Enterprise tentando falar com o Picard. O Picard conseguiu compreender que ele tinha que destruir aquela esfera, e ele foi lá e conseguiu ver a esfera, destruiu a esfera que estava na Stargazer, e nesse momento a memória dele começa a se recuperar, né? E ele finalmente termina aquilo ali, né? A última cena basicamente é essa. Eles então terminam. Veja, o Bock foi destituído do cargo, provavelmente vai pagar uma multa lá, beleza. A vingança, então, não foi concluída 100% do Bock, mas já deu para dar uma atrapalhada. O legal desse episódio foi, primeiro, a gente conhecer a Stargazer, né? Que a gente não conhecia a nave, a primeira nave do Picard, antes de conhecer a Enterprise, né? Então a gente conheceu a Stargazer, e a Stargazer agora estava sendo rebocada para ela ser... para passar por reformas, enfim, ia ser rebocada para um planeta que ia fazer todo um trabalho de manutenção que é necessário. E assim termina, então, esse episódio bem maluco, né? É muito louco, chamado A Batalha. A Academia Star Trek apresentou como a nave Stargazer voltou para a Federação. Até a próxima.